na nossa última aula, vou continuar aqui. Para quem começou a assistir o vídeo agora, só lembrar que essa aula aqui, anteriormente a essa, sempre nos vídeos aí tem um númerozinho, é só você assistir o vídeo anterior a este. Porque esse aqui seria como se fosse a segunda parte, apesar de ser um tema, está relacionado ao anterior, porque a gente acaba linkando aqui. Para você entender o que eu falei aqui, você tem que entender o que eu falei na aula passada, que eu falei para vocês que existiam os direitos os subjetivos e os direitos potestativos. E dos direitos potestativos e dos direitos subjetivos existia uma correlação com a prescrição e a decadência. Os direitos subjetivos estão relacionados à prescrição e os direitos potestativos estão relacionados à decadência. A gente falou as características de cada um para a gente saber diferenciar. Isso aí foi dado na outra aula. Nessa aula eu vou dar sobre a prescrição. Se der tempo eu falo sobre a decadência. Então eu não sei como é que está o nome do vídeo aí, mas nesse momento a ideia é isso. Eu vou controlar aqui no tempo a nossa aula. Essas aqui são as nossas aulas de Direito Processual Civil com base no novo CPC. Então vamos começar aqui a prescrição e a sua estrutura. Conceituação, a gente já passou o conceito na aula passada. A gente viu que a prescrição ela está intimamente relacionada com os direitos subjetivos. Uma correlação com os direitos subjetivos patrimoniais relativos, porque nós vimos também que os direitos extrapatrimoniais e os direitos absolutos eles não são prescritíveis. É a perda da pretensão de exigir de alguém um comportamento. No caso aqui, essa pessoa deve ser certa e determinada, justamente pelo que eu falei agora, porque se for um direito subjetivo absoluto, aquele que tem efeito erga omnes, ele é imprescritível. Um comportamento. E lembrar que a perda da pretensão, a decadência é a perda do direito. Não se pode confundir mais com o antigo conceito que existia, que prescrição era a perda do direito de ação. Eu acho que era isso aí, a perda da pretensão de ação. Alguma coisa relacionada a isso, mas hoje não. Hoje é só a perda da pretensão de exigir de alguém algum comportamento. Características, né? Vamos ver algumas características. São 5 e a gente vai vendo algumas coisas importantes. Também para efeito de concurso, alguns questionamentos e alguns entendimentos doutrinários. A primeira característica é que a prescrição, eu não sabia disso, a prescrição admite renúncia. Sim, justamente porque a gente falou, ela está relacionada a uma relação particular. Ela não é erga omnes, ela não está relacionada a uma coletividade. Então a renúncia, ela admite a prescrição admite renúncia. Pois se diz respeito a interesses privados, a direitos subjetivos patrimoniais relativos. Porém, existem limites, e os limites estão lá no 191. Quais são esses limites? Impossibilidade de prejudicar credores. Então eu não posso renunciar a um prazo prescricional se, com aquela minha atitude, eu vou violar o direito de outros, eu vou causar dano aos meus credores. É claro, se eu for renunciar, eu preciso ter capacidade para renunciar àquela prescrição. Eu preciso ter capacidade, preciso ser maior de 18 anos. Inadmissibilidade de renúncia antecipada. Não admite a renúncia antecipada. Eu não posso renunciar a uma prescrição que ainda não aconteceu. Eu só posso renunciar à prescrição a partir do momento que ela se consubstanciou. Porque não se admite a renúncia antecipada. Não posso renunciar a uma coisa que ainda nem existe. Apenas se pode renunciar depois que ela já se consumou. Caso contrário, seria renúncia antecipada de algo que ainda não existe. Por isso mesmo que quando consta em algum contrato, aqui você está renunciando o prazo prescricional, caso no futuro aquilo venha a ser trago judicialmente, esse tipo de cláusula ela é nula, é como se nem considerasse escrito, né? Assim as cláusulas contratuais de renúncia antecipada são nulas. Primeira observação, né, pode ser expressa ou tácita. Essa renúncia ela pode ser tanto expressa como tácita. Como seria um exemplo de uma renúncia tácita? Por exemplo, eu estou devendo alguém, já passou, sei lá, vamos chutar aqui, 5 anos, que seria o prazo prescricional para cobrança de dívida, e eu vou e pago aquela dívida que eu devia. É como se eu estivesse renunciando àquela prescrição, eu não precisaria mais pagar, porque já passou o prazo prescricional. Então eu renunciei tacitamente àquela prescrição da outra parte, porque eu fui lá e paguei uma dívida que já estava prescrita. Então é uma renúncia tácita. Um questionamento aqui, com a possibilidade de reconhecimento da prescrição de ofício, né, porque é uma das novas possibilidades agora, o juiz pode reconhecer a prescrição de ofício. O questionamento é, ainda pode existir a renúncia da prescrição? Ainda pode existir a renúncia da prescrição judicialmente? Sim!
O entendimento seria que sim, poderia sim haver, apesar de as pessoas não fazerem muito isso. Mas é uma possibilidade e isso pode cair uma pergunta. Admite-se a renúncia da prescrição? Sim, admite, está lá no Código 191. Segunda característica da prescrição, prazos de ordem pública. Está lá no artigo 192 do Código Civil. A prescrição são prazos de ordem pública, logo elas não admitem alteração das partes. É basicamente isso. Os prazos públicos não podem ser alterados pela vontade das partes. Pelo mesmo motivo que a gente falou que não se pode renunciar à prescrição. Como que vai poder alterar um prazo prescricional se ele ainda não aconteceu? Seria a mesma coisa de renunciar um prazo ainda. Então, pelo mesmo motivo que eu expliquei no tópico anterior, não se admite essa alteração, porque estaria prejudicando alguém. Alguém ia sair prejudicado nessa modificação dos prazos. Aqui, dentro da característica número 2, a gente vai ver um tópico à parte, que é sobre a contagem dos prazos em relação a isso. Lá no caput do artigo fala o seguinte: violado o direito da prescrição, consta lá que violado o direito. Então, antigamente, o entendimento seria que o prazo da prescrição começa a correr a partir do momento que viola o direito. Só que, na verdade, aconteceu uma mudança. Apesar de que consta isso no código, o entendimento do STF, do STJ, vem mudando, adotando a chamada de teoria actionata. Nessa teoria seria basicamente o seguinte: vai começar a acontecer o prazo, vai começar a correr o prazo, não do momento que se violou, mas a partir do momento que se tomou conhecimento da violação, que pode ser bem depois dessa tomada de conhecimento. A contagem dos prazos da prescrição terão início não no momento da violação do direito, mas sim da data do conhecimento da violação do direito. Então, alguns exemplos. Lá no Código do Consumidor, no artigo 27, lá é expresso: apenas começa a correr o prazo prescricional para consumidor da data de conhecimento da lesão, que seria lá, estabelece 5 anos. Um outro exemplo, lá na súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Outro exemplo, STJ também 229. O pedido do pagamento de indenização ao assegurado, né, está escrito errado, suspende o prazo prescricional até o segurado tenha ciência da decisão. Então aqui são exemplos e o STJ nos julgados agora tem decidido nesse entendimento que o prazo prescricional começaria a correr não da data da lesão, mas da data que teve conhecimento dessa lesão. Terceira característica, ela pode ser relegada, a prescrição pode ser relegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. E aqui eu vou fazer um importante adendo para todo mundo que não tenha conhecimento sobre isso, é claro. Quantos graus de jurisdição existem? Tá, temos o primeiro grau, aí depois aqui temos o Tribunal de Justiça, né? Aqui em Goiás, né? Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E aí teríamos depois o STJ, o STF. Aí você me pergunta, então tem 4 graus? Não tem 4 graus. São apenas 2 graus de jurisdição. É assegurado todo mundo, é assegurado lá pela própria Constituição, 2 graus de Constituição. O STF e o STJ não entraria como terceiro e um 4º grau, porque não é a regra. O STJ e o STF, um protege a Constituição e o outro protege a República. Assim, eles só julgam quando forem contra a Constituição. Nesse caso aqui, da prescrição, ela não poderia ser alegada no STJ e no STF. Não pode, não é a regra. Nem quando eu falo assim STJ e STF é porque é a regra geral da justiça comum. Mas aqui também a gente pode falar a mesma coisa da Justiça Eleitoral, da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, o STJ, o TST, TSE, TRF. Não pode ser alegado em sede desses tribunais superiores, a prescrição, nem a decadência. Qual que é a única hipótese que poderia se alegar prescrição e decadência nessas instâncias? Seria quando houver o pré-questionamento. Você grava isso aí muito grande, coloca com letras, com coraçãozinho, faz um risquinho aí bem grande. Só pode ser alegado lá se houver o pré-questionamento anteriormente. O que seria esse pré-questionamento? Em recurso especial, em recurso de revista ou extraordinário, né, que são os destinados
aos órgãos superiores, eu só poderia fazer essas alegações se eu anteriormente tivesse alegado em uma defesa lá no Tribunal de Justiça, ou seja, na segunda instância, se lá eu levasse isso a conhecimento, já se encontra prescrito. E aí o juiz teve o contraditório, o juiz foi e deu uma decisão e tal. E aí não me foi favorável. Aí lá na frente, como eu fiz o pré-questionamento antes, aí sim caberia. Para esse entendimento, a gente deixa para as nossas aulas futuras sobre os que vamos estudar aqui sobre os recursos, mas uma forma também seria do pré-questionamento, mas nesse caso da prescrição não, teria de ser em sede de mérito para discutir. Uma das formas que os advogados utilizam para ter o pré-questionamento de uma matéria seria os embargos de declaração daquela decisão do juiz, já colocando, englobando isso, mas nesse caso da prescrição, como eu acabei de falar, não caberia. Vamos continuar aqui. Só para falar mais uma coisa que faltou aqui. Tem uma pequena parte da doutrina, minoritária, que entende que caberia, sim, mesmo que eu não fizesse o pré-questionamento, a discussão de prescrição, decadência nos órgãos superiores. Essa pequena parte da doutrina chama esse efeito de efeito translativo, é como se criasse uma terceira instância. Mas eu sempre penso assim, olha só, todo mundo pensa de um jeito, por que que eu vou, justamente se eu sou um concurseiro, alguma coisa do gênero, por que que eu vou tentar ir contra a maioria para depois eu lá na frente ser prejudicado pela minha forma de entender, sendo que eu ainda estou na minha jornada, no meu caminho, trilhando meu caminho. Então é melhor a gente sempre adotar a doutrina majoritária, que seria não caberia. E é até o entendimento do STF e STJ. Quarta característica, a prescrição admite a suspensão e a interrupção. E vamos falar, já a interrupção e a prescrição admite. A decadência a gente vai ver lá na nossa aula que não admite. Mas qual que é a diferença entre suspensão e interrupção? Na suspensão, quando parar, vai ficar um tempo parado e depois vai continuar contando de onde parou. Na interrupção, vai parar, vai ficar um tempo parado e aí vai começar do zero. Vai começar do zero a contar de novo. Não é que vai contar de onde estava faltando. Se faltava 5 dias, vai voltar até 15 dias, se o prazo fosse 15 dias, digamos assim. Já na suspensão, não, faltava 5 dias. Vai começar continuando contando os 5 dias que faltava. Então aqui tem essa parte que eu falei para vocês. Quais são as causas de suspensão e interrupção? Então, primeiramente vamos ver as causas de suspensão. De suspensão, elas estão lá no artigo 197, 198, 199 e 200. Uma dica, segundo até o professor que eu gosto bastante de estudar pelos livros dele, é o professor Cristiano Chaves, ele fala que todas essas todas as causas de suspensão são judiciais, são extrajudiciais, me desculpem. Todas as causas de suspensão são extrajudiciais. As causas de interrupção são judiciais, com exceção de duas, que nós vamos ver daqui a pouco, mas primeiramente suspensão. Todas as causas de suspensão são extrajudiciais. Vamos ver ela aqui, no 197. Não ocorre a prescrição, inciso primeiro, entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal, na união estável também, né? Sempre lembrar desse novo entendimento e tal. Entre os ascendentes, descendentes, durante o poder familiar. Entre os tutelados e curatelados e seus tutores ou curadores, durante a tutela ou curatela. 198. Também não ocorre a prescrição. Então aqui, por enquanto, foi essas relações de curador, cônjuge, ascendente, descendente. 198. Também não ocorre a prescrição contra os incapazes que tratam o artigo 3º. Lembrar, os incapazes é sempre os menores de 16 anos agora. Continuando. Contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados ou dos municípios. Contra os que se acharem servindo as Forças Armadas em tempo de guerra. 199. Não ocorre igualmente a prescrição, pendendo condição suspensiva, não estando vencido o prazo, pendendo a ação de evicção também. E o artigo 200 é importante que a gente faz uma correlação com o direito penal. Lá quando eu estou com uma ação de indenização, por um exemplo aqui, eu estou com uma ação de indenização lá no direito civil e eu tenho também um direito processual contra tal pessoa. É o mesmo fato, então o juiz do civil vai suspender aquele processo até que o processo criminal seja julgado. Então é outra causa de suspensão também da prescrição. Vamos ver agora a interrupção. A interrupção está no 212. Como eu falei para vocês, a interrupção é causa que começa do zero de novo.
E também são todas judiciais. Todas as causas de interrupção, começa de novo, são judiciais, com exceção de duas. Vamos ver primeiramente as exceções, que a gente estava vendo as causas extrajudiciais para suspensão. Quais são as causas que são extrajudiciais para interrupção, que é a exceção e que são só duas? Elas estão no inciso 3º desse artigo e no inciso 4º. Então, por protesto cambial. Protesto cambial é quando a gente faz o protesto lá no cartório. É o protesto feito no cartório. Então, protesto, quando a gente faz o protesto no cartório, ele interrompe o prazo prescricional. Só que esse protesto no cartório ele só pode ser feito apenas uma vez. Porque senão, eu tô com uma dívida contra alguém, né? Ela tá quase prescrevendo. Eu vou lá no cartório e faço um protesto cambial. Aí tá. Interrompeu, começou de novo. Aí depois, quando eu vejo que está quase prescrevendo de novo, eu vou lá de novo e faço outro protesto cambial. Então, as dívidas seriam imprescritíveis se isso seria uma possibilidade. Então, protesto cambial só pode ser feito uma única vez. A outra forma de suspensão extrajudicial seria por conhecimento de ato inequívoco lá no inciso 6. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe de reconhecimento do direito do devedor. O que é isso aqui? Isso aqui é o reconhecimento de dívida. Então, o reconhecimento de dívida interrompe o prazo para prescrição também. E é uma causa de interrupção que ela é extrajudicial. Como eu falei, essas duas causas são apenas as únicas exceções de interrupção. Protesto cambial, que é o feito no cartório, e o reconhecimento de dívida. Vamos ver então quais são as causas judiciais que interrompem o processo. A prescrição. Me desculpe, falei, interrompe o processo, talvez não seja um processo, no caso, interrompe a prescrição. Quais são eles? Inciso 1º, né, do 202. Por despacho do juiz, quando o juiz determinar que deve fazer um despacho para interromper o prazo, mesmo incompetente, coordenar a citação, se o interessado a promover no mesmo prazo e a forma processual. Inciso 2º, por protesto. Aqui, quando não está falando de protesto cambial, seria o protesto judicial, nas condições do inciso antecedente. Inciso 4º, pela apresentação de título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores. Inciso 5º, por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Então, essas são as causas que interrompem o processo de forma judicial. E lembrar das que são as exceções, que é o protesto cambial, que é extrajudicial, e o reconhecimento de dívida, que também é extrajudicial. Então aqui agora tem 4 questionamentos que a gente faz aqui dessa 4ª característica, né? E eu tô vendo aqui, essa aula vai ficar só para prescrição, senão vai ficar muito comprida. Quais são esses questionamentos? Primeiro questionamento, essas causas que a gente viu aqui, elas são taxativas ou exemplificativas? O entendimento da doutrina é que seriam exemplificativos, né? Aqui seria a regra do contra non validem. O juiz pode considerar outras hipóteses não previstas em lei. Eu vou citar um exemplo para vocês aqui agora. Houve a mudança com o Estatuto da Deficiência, essa relação da pessoa que é incapaz, relativamente incapaz. E agora as pessoas que são deficientes mentais, elas não são absolutamente incapazes, elas são relativamente capazes. No nosso ordenamento não fala nada de interrupção de prazos para relativamente incapaz. Só que aplicando a lei ao caso concreto, nada impede que o juiz aplique para essa pessoa que é deficiente mental a interrupção do prazo prescricional ou a suspensão do prazo prescricional para essa pessoa que não está amparada legalmente agora por essa mudança, né? As pessoas com deficiência mental ou intelectual que estão sob o regime da curatela e não podem exprimir a sua vontade, justamente é o novo conceito aí do Código Civil, com a curatela, artigo 4º, inciso 3º do Código Civil, seriam relativamente capazes, foi isso que eu expliquei para vocês aqui, eu estou só lendo, e o prazo de prescrição flui contra eles. Assim seria uma hipótese que o juiz pudesse suspender o prazo para essas pessoas. Outro questionamento, qual momento um prazo suspenso ou interrompido volta a contar de novo? Se for uma causa suspensiva, que nós vimos que são as causas extrajudiciais. Se a causa é suspensiva, ela volta a contar quando cessar a causa que a originou. No caso, foi o que nós vimos aqui, ó, por exemplo, entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Então, o dia que se separar, começaria a contar esse prazo prescricional.
Se a causa é interruptiva, são aquelas causas judiciais que nós vimos lá como protesto, como a citação. Se a causa é interruptiva, o prazo volta a fluir da prática do último ato processual, que seria da formação da coisa julgada. Após o último ato do processo, volta o prazo, volta a contar o prazo. Vou explicar, dando um exemplo, para ficar mais fácil isso. Como que seria isso? Então, eu estou com uma ação de cobrança e aí tá, eu comecei a ação, interrompeu o prazo da prescrição para uma dívida. Quando que esse prazo vai começar a contar de novo dentro do processo? Então, teve a sentença que me foi favorável, falando que a outra parte deve me pagar, ela precisa me pagar, eu sou o credor dela e confirmou isso no processo. Esse prazo de prescrição dessa dívida que eu consegui, né, agora eu posso executar essa pessoa, volta a contar a partir da decisão, a partir do trânsito em julgado. Ou seja, se eu tinha 3 anos para cobrar essa dívida judicialmente, depois que teve a sentença e foi transitado em julgado, eu vou ter mais 3 anos. Vai começar a contar a partir do trânsito em julgado, eu vou ter mais 3 anos para executar aquela dívida, né? Porque a gente sabe que agora o processo é sincretismo processual. A gente não vai iniciar mais um novo processo para executar a pessoa. Só que dentro do mesmo processo, agora com essa modificação, dentro do mesmo processo vai ter a fase de execução, a fase de cumprimento de sentença. Mudou até o nome agora, a fase de cumprimento da sentença. Se a causa é interruptiva extrajudicial, aqui tem um exemplo aqui para vocês que eu dei agora, que é essa situação que eu narrei para vocês. Se a causa é interruptiva extrajudicial, são aquelas exceções, que é o protesto cambial, que é o protesto no cartório, e o reconhecimento de dívida. Aqui, nesses casos, volta a correr do dia seguinte da prática do ato, ou seja, eu reconheci a dívida hoje, amanhã já volta a correr. Eu fui fazer o protesto cambial no cartório hoje, amanhã já volta a correr. Então, lembrar, no dia seguinte. Observação, processo extinto sem resolução do mérito. Tá, aqui é o seguinte. Tem essa situação aqui de suspensão e de interrupção. Mesmo se extinto sem resolução do mérito, o mero despacho, mandando a citação do réu, interrompe o prazo prescricional. Porque aqui a hipótese, por exemplo, eu entrei com um processo, não teve a sentença, então não interromperia no final. Só que aí, nesse caso que houve uma decisão do juiz que vai julgar aquele processo sem resolução do mérito, ou seja, eu posso iniciar um outro processo depois. Nesse caso, houve a interrupção com o despacho mandando citar a outra parte. O entendimento é o seguinte: nesse caso pode haver mais de uma interrupção da prescrição na nova ação. Aí faz o questionamento se na nova ação, já que só pode interromper apenas uma vez, se nessa nova ação não poderia interromper de novo. Sim, poderia sim, na nova ação poderia sim. Quando o caput fala que sobre apenas se interrompe uma vez, no caput consta isso, deixa eu ver aqui o artigo. Acho que eu não coloquei aqui. Aqui, ó, 202. A interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez. Mas se esse processo terminar sem resolução do mérito e tiver uma nova ação, iniciar uma nova ação, pode interromper de novo, seria uma outra ação. OBS 2, prescrição intercorrente no direito civil. A gente sabe que lá no direito penal, o Estado ele tem um prazo para terminar aquele processo antes que ocorra a prescrição intercorrente, que seria a prescrição no meio do processo. Justamente por isso que tem uma malandragem de muitos advogados criminalistas, que até eles estão fazendo o papel dele, mas é porque o nosso sistema está falido. Eu não vou entrar nem disso, porque eu já sou revoltado com o direito penal. Eu até mudei os meus planos por causa dessa revolta pessoal minha com esse sistema penal. Só que lá acontece a prescrição intercorrente. Aí, que eu estava falando, né? Os advogados enrolam até acontecer a prescrição intercorrente e aí a pessoa não poder ser mais punida. Mas então, aqui no direito civil, poderia acontecer essa prescrição intercorrente? O entendimento é que não poderia, porque aqui o interesse é particular e não tem a ver com o Estado de fazer cumprir a decisão. Inadmissível como regra, só tem uma exceção e tem a ver com a lei de execuções fiscais, lá com a relação do direito tributário, né, que é o prazo que o Estado tem para cobrar o tributo, no caso, lei de execuções fiscais.
Mas aqui tem exceção justamente porque é o Estado que está contra o particular e não particulares contra particulares. E a última característica, eu acredito, deixa eu ver aqui, para a gente terminar essa aula, que vai fazer 20 minutos já, ela foi mais aula que a primeira parte. Não, tem mais 2 tópicos. Quinta característica da prescrição, conhecimento de ofício pelo juízo. Agora o juiz pode conhecer de ofício a prescrição. Apenas poderá ser reconhecida de ofício após intimada as partes. Esse é o entendimento do STJ, né? Na Justiça do Trabalho não existe isso. Se for estudar a Justiça do Trabalho, não existe prescrição reconhecida de ofício. A parte que deve alegar. E aqui, pessoal, lembrar que apenas para direitos indisponíveis. Direitos disponíveis, não pode acontecer a prescrição por ofício. Último tópico da aula, para a gente terminar essa aula, diz respeito à prescrição da execução substancial. Prescrição da exceção, me desculpe, eu li errado. Exceção substancial. Lá no artigo 190. E aqui eu vou ter de lembrar vocês das nossas aulas de processo civil e não de civil. Nossa, eu pensei que eu estava dando aula de processo civil. Eu esqueci que isso aqui era civil. Quando nós estudamos lá em processo civil sobre as formas de contestação, nós vimos que uma das formas de contestação, o que a gente pode alegar lá, a gente pode alegar o mérito e preliminarmente. Dentro do mérito, a gente pode ter 2 tipos de defesa. A defesa direta, que eu nego os fatos. Eu nego os fatos. Não fui eu. Essa é a defesa direta. Existe a defesa indireta. Defesa indireta, eu até confirmo os fatos, mas eu alego causas modificativas, extintivas do direito da outra parte. Ou seja, no caso de uma dívida, assim, no caso de uma defesa direta, não devo. Defesa indireta, não devo, mas ele me deve. Isso aqui é o exemplo da compensação. Eu te devo, mas você me deve. Isso é uma defesa indireta. Dentro das defesas indiretas existem as objeções. São também chamadas de temos as objeções e, de outro lado, temos as exceções substanciais. Então, aqui consta no artigo 190, lá quando fala assim, a exceção prescreve no mesmo prazo da pretensão, está falando justamente isso, que quando prescreve o meu prazo para cobrar uma dívida, também vai prescrever o meu prazo para me defender, alegando com um contra-ataque, seria justamente isso. Prescrita a pretensão, não se pode mais atacar nem defender. Pessoal, essa pausa aqui, no finalzinho, foi justamente porque me ligaram. Engraçado que me terminaram de me ligar justamente na hora que eu tinha terminado a matéria. Então foi muito bom. Então fazer esse adentro final aqui só para me despedir para vocês. Então aí vai dar meia hora de aula já, da prescrição. Olha só como é que essa aula foi grande. Na próxima aula a gente vai falar sobre a decadência e a estrutura dela. Decadência e sua estrutura, da mesma forma que a gente viu aqui a prescrição. Aí, dependendo do tamanho da próxima aula, eu vou falar para vocês mais um pouquinho da correlação da prescrição com a correlação da decadência dentro do corpo processual, assim, digamos assim. É isso aí, até o nosso próximo vídeo.